Finalmente terminamos o primeiro capítulo de Filipenses. E hoje nós vamos começar o segundo capítulo. E com a misericórdia e graça de Deus, nós vamos caminhar do primeiro versículo até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. Enquanto os irmãos procuram a referência, deixa eu lhes fazer uma pergunta. Qual é a pessoa mais humilde que você já conheceu? Eu não estou falando de recursos financeiros, eu estou falando de humildade de coração, de postura. Eu tive uma experiência bem interessante com um dos meus professores no meu primeiro seminário lá em Atibaia, na Palavra da Vida. Ele se chama Johannes Bergman, é um uruguaio, mas de família e tradição alemã, mais conhecido entre eles como Johannes Bergman, né? E um homem extremamente erudito e inteligente, com certeza, no mínimo ele fala uns 5 idiomas, além de dominar a gramática grega da Bíblia, arranhar muito bem arranhado o hebraico, fez o seu doutorado na Suíça, o seu mestrado e doutorado na Suíça, um homem culto, erudito, inteligente, mas simples. Ele foi meu orientador no seminário e a cada tanto tempo nós tínhamos atividades na casa do orientador. Eu, meu grupo, estávamos lá e sempre quando tem alunos, tem comida. E aí de repente algum desastrado derramou alguma coisa lá na casa desse nosso professor Johannes. E enquanto eu olhei para o lado oposto, a bagunça esperando quem vai limpar. Algum aluno vai limpar. Quando eu olhei de volta para a sujeira, o Johannes já estava lá ajoelhado, com a cara na sujeira, com um paninho na mão, limpando. Aquilo me impactou. Como um homem poliglota, tão inteligente, tão erudito, o nosso mestre, o nosso professor, de 4 no chão, limpando a sujeira que algum aluno desastrado fez. E conforme os anos foram se passando, eu fui conhecendo esse homem e realmente um homem de Deus, piedoso e humilde. Mas por mais humilde que o Johannes seja, quando nós observamos esse texto, nós temos aqui um exemplo supremo de humildade. Nada e ninguém se compara ao que Cristo fez. Quando nós observamos esse texto que nós vamos observar, nós aprendemos que o exemplo de Cristo deve nos motivar a viver uma vida em unidade e humildade. O exemplo de Cristo deve nos motivar a viver uma vida de unidade e humildade. O texto diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus verdadeiro. E rogamos, ó Santo Espírito, que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender o que tu, Jesus, fizeste naquela cruz, e a obra que o Senhor realizou por nós. Em nome de Jesus, que nós agradecemos. Amém. Aqui, meus irmãos,
Paulo está falando sobre problemas dentro da igreja. Até então, no primeiro capítulo, ele estava dizendo que a igreja precisa caminhar em união como soldados de Cristo por causa de inimigos externos, problemas exteriores que poderiam invadir a igreja e causar problemas. Mas a partir de agora, no capítulo 2, Paulo não está mais olhando para fora, mas ele começa a procurar problemas dentro da igreja. Se antes o argumento era que nós deveríamos caminhar juntos por causa de inimigos exteriores, agora ele vai dizer que nós precisamos estar juntos por causa dos problemas interiores. Ele olha para nós e ele sabe exatamente que uma igreja desunida, uma igreja rachada, é uma igreja vulnerável. Ele trata a igreja como uma família, como crentes que pertencem ao mesmo Pai. E ele sabe que uma igreja dividida é uma igreja frágil, vulnerável, fragilizada, e que com qualquer racho, qualquer problema, problemas e inimigos exteriores, lobos que rondam a igreja e que visam matar o rebanho, poderiam entrar e destruir o rebanho de Deus. Irmãos, e aqui nós precisamos ficar muito atentos, porque a desunião pode ser causada por problemas internos, mas também problemas externos. E aí, por conta disso, ele começa o primeiro versículo dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Esse se há, parece que ele coloca alguma dúvida, né? Como se fosse uma opção, uma alternativa. Mas essa construção gramatical é muito comum na gramática grega, na língua grega. Quando existe essa expressão se há, o que ele quer dizer aqui é que, já que, visto que, ele está afirmando que há exortação sim em Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: já que temos uma exortação, e exortação é encorajamento, já que nós temos sim consolo, já que sim nós temos comunhão nesse Espírito Santo que nos une, já que sim temos uma profunda afeição, ou em outra tradução, entranháveis afetos, isso é, um afeto, um amor, uma paixão que vem das entranhas, vem dos intestinos, já que nós temos uma profunda compaixão, ele vai dizer: completem a minha alegria. Nós sabemos que a igreja de Filipenses, sim, era uma igreja muito boa, era uma igreja madura, era uma igreja que causava alegria no coração de Paulo, e ele está dizendo: olha, já existe exortação, já existe consolo, vocês têm caminhado muito bem, vocês estão fantásticos, mas dá para melhorar, né? Vamos dizer que vocês já estão acima da média, 7,5, 8, mas dá para chegar no 10, dá para aumentar essa nota. E como então Paulo vai dizer que isso pode ser melhorado, que essa alegria de Paulo pode ser completada? O texto diz: completem a minha alegria, como? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Por isso o primeiro ponto é unidade de pensamento. Irmãos, nós como igreja precisamos ter unidade de pensamento. Como eu já comentei, Paulo nos ensinou sobre os inimigos exteriores, mas agora ele está olhando para dentro, e ele sabe que o convívio interno é importante. Ele sabe, acho que eu vou trocar o microfone. Alô, muito bem. Ele sabe que havia problemas e que esses problemas poderão trazer rachaduras e trincas internas. E ele passa a falar de como nós nos comportamos, como nós tratamos uns aos outros, como nós falamos, como nós nos comportamos, se amamos ou não amamos. E então, pensando nisso, ele diz: tenham o mesmo modo de pensar. Mas espera aí, como que nós vamos ter o mesmo modo de pensar?
Isso é impossível. Cada um tem a sua opinião, cada um tem seu ponto de vista, cada pessoa tem a sua experiência, a sua vivência, as suas características. Como que nós vamos pensar todo mundo igualzinho? Mas não é isso que ele está falando. Aqui, quando ele diz ter o mesmo modo de pensar, tem a ver com o mesmo objetivo. Nós estamos caminhando na mesma direção. Foi a expressão que eu usei da outra vez, nós marcamos gol no mesmo lado. Nós não marcamos gol contra, nós jogamos no mesmo time. Então nós caminhamos juntos na mesma direção. Caminhamos juntos sobre o trilho do amor. O texto fala de amor. Nós caminhamos juntos porque é o Espírito Santo que nos une e nos capacita a vivermos em união. E por conta disso nós devemos e podemos ter a mesma atitude. Então no versículo 3 ele vai nos exortar: irmãos, já que vocês devem caminhar na mesma direção, já que do outro lado está o nosso objetivo, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nessa caminhada onde todos nós temos a mesma direção, talvez uma pessoa ou outra queira se destacar, queira cultivar no seu coração ambições egoístas. E é curioso que essa palavra, ela era utilizada no tempo em que Paulo escreveu para propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral. Ambição egoísta era quando o candidato, e isso nós observamos hoje em dia, é quando o candidato, por motivos próprios, ganância própria, começa a mover os pauzinhos para que a sua vontade seja feita. Aristóteles, quando também escreve, não é inspirado e nem texto bíblico, mas ele escreveu os seus artigos, ele usa essa palavra ambição egoísta, fazendo referência a um tipo de perseguição egoísta do ofício político eleitoral, que causa intriga. É o momento em que o candidato se coloca e diz: eu tenho tais qualidades, o outro não tem qualidade nenhuma. Ou o cabo eleitoral diz: não, o meu candidato ele é fantástico, o outro candidato não vale nada, tem um monte de problemas. Por quê? O que está sendo perseguido é a vontade desse candidato, é o desejo, é a ambição. Cada um quer caminhar para um lado, cada candidato quer vencer. Eles não querem se unir para o bem do povo, mas há ambições, há egoísmo, politicagem. Politicagem. Irmãos, dentro da igreja não pode haver politicagem. Não pode haver ambições onde um quer se destacar e o outro também quer se destacar e o outro também quer se destacar. Aqui apenas um deve se destacar: Jesus Cristo. E nós precisamos caminhar juntos para que o destaque e o holofote fique nele e não em nós, em Jesus Cristo. Esses problemas da ambição egoísta caminhava junto com a vaidade. E a vaidade significa vanglória, uma glória vazia, uma glória passageira. E isso tudo, vanglória, vaidade, são doenças no coração de toda a igreja. São doenças, enfermidades, pessoas que querem brilhar, pessoas que querem atenção, querem aparecer, quer confete. Nós precisamos buscar a glória de Deus, a glória de Cristo, a vontade de Cristo, e não partidarismo. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 2, nos informa de rivalidades e partidarismos que existia dentro da igreja de Filipos. Quando nós chegarmos lá, nós vamos estudar mais detidamente, mas o capítulo 4, versículo 2, fala sobre Evódia e Sintique. E Paulo fala: irmãs, pensem concordemente, vocês precisam trabalhar em harmonia. Eram irmãs que não se entendiam, eram irmãs que ficavam brigando,
Eram irmãs, como se cada uma delas fossem candidatas políticas, com seus cabos eleitorais, e um grupo brigava com o outro. E ele vai dizer, não, caminhem juntas, sem partidarismo. E pior, eram crentes atuantes, não eram infiltradas, não eram lobas, eram crentes fiéis, salvas de fato, mas por causa de bobeira, picuinha, enroscava a igreja, atravancava a igreja não caminhava, por causa das duas. Eu imagino que lá o pastor de Filipos, depois que terminava o culto, depois do pós-lúdio, ele subia no púlpito e falava, meus irmãos, o culto doméstico nessa semana será na casa da irmã Evódia. A Cinti que olhava para o lado, o quê? Culto na irmã Evódia, na casa dela? Não vou. Não, lá não vou. Não vou. Aí na semana seguinte, a missionária Gwen, lá de Filipos, comunicava, nós vamos ter um estudo das mulheres, lá na casa da Síndic, da Cinti. A Evódia falava, o quê? Não vou. Ela não foi na minha casa, eu não vou na casa dela. Tem um novo ministério surgindo. O primo de segundo grau da Evódia está juntando roupa para os pobres de Filipos. Toda a igreja está convocada a participar. O que? É o primo da fulana? Não vou. Irmãos, essa igreja é orientada e exortada a pensar concordemente. Parece meio bobo, né? Pensar dessa forma, mas era o que acontecia, e na prática é isso que acontece em muitas igrejas. E Paulo está falando, vamos pensar e caminhar em união. Não importa quem seja o líder do ministério, o que importa é que Deus seja glorificado. Quem é o líder do ministério X, fulano, não importa, vamos servir. Quem é o líder do ministério Y, é cicrano, não tem problema, vamos servir. O que importa é a glória de Deus. Nós temos um único objetivo, não é fazer um ou outro brilhar, mas a pessoa e a obra do nosso Deus. Em segundo lugar, o texto nos ensina sobre o espírito de humildade. Humildade. Se a vanglória e o egoísmo é a doença no coração da igreja, então a humildade é o remédio. Humildade é o tratamento. Observem o terceiro versículo, a partir da parte B, que diz, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade, no mundo grego, quando essa carta foi escrita, não era uma qualidade, era um problema de caráter. Humildade não era uma virtude, mas carregava um sentido negativo. Humildade tinha a ver com covardia, servilismo, baixeza. Mas Paulo, regenerado pelo Espírito Santo, atrela a humildade com virtude, com bondade, com mansidão, longanimidade e gentileza. Paulo faz essa ligação e ele mesmo se revela um homem humilde. E é muito curioso notar que conforme Paulo foi caminhando a sua vida cristã e avançando em conhecimento e em sabedoria, ele foi se tornando um homem cada vez mais humilde. Se os irmãos folhearem o Novo Testamento, vocês vão descobrir, por exemplo, que na terceira viagem missionária, quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, 9, ele vai dizer o seguinte, que ele é o menor dos apóstolos. Então imagine, no ranking dos apóstolos, ele se considerava o menor. Passou alguns anos e ele escreve durante a sua primeira prisão em Roma, Efésios 3:8. Em Efésios 3:8 ele se declara o menor dos menores de todos os santos. Espera aí. No início ele dizia que era o menor dos apóstolos. Agora ele está dizendo que é o menor de todos os santos. Ele está dizendo que ele é menor do que nós.
menos importante do que nós, o apóstolo Paulo. Olha como que ele se considerava. E mais tempo passa, e antes de sua segunda prisão em Roma, em 1 Timóteo 1,15, ele diz que ele é o principal dos pecadores. Ele é o principal dos pecadores. Isso é humildade. Quando mais se conhece de Deus, mais nós temos noção da nossa pequenez. Quando mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais nós descobrimos que nós não somos nada. Nada. E foi o que o conhecimento de Paulo o tornou. Um homem cada vez mais humilde, cada vez mais rendido, que olhava para os demais e dizia: olha, eu sou menor que vocês. A minha importância é menor do que vocês. Eu não valho nada. Eu não valho nada. Eita, Paulo. Que coração. Impressionante esse homem. E então ele passa a ensinar que nós precisamos considerar os outros, os nossos irmãos, superiores a nós mesmos. Os nossos irmãos. E isso nada mais é que colocar o mandamento de Mateus 19:19 em prática. O mandamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É olhar para o seu irmão não como com superioridade, mas é olhá-lo como Deus olha. Deus olha cada pessoa como imagem de Deus, membros do corpo de Cristo. Um valor inigualável, comprado com o sangue do Cordeiro. Quem está sentado ao seu lado agora, ou atrás, ou na frente de você, foi comprado não com ouro, não com prata, não com pedras preciosas, não com dólares, libras, euros ou qualquer outra moeda, mas foi comprado com o sangue do Cordeiro. E isso não tem valor. Isso não tem valor. Nós não podemos olhar as demais pessoas de cima para baixo. Há muito valor, um valor infinito, não por causa dela, mas por causa do sangue que a recobre. Porque ela também é imagem de Deus. Considerar os outros superiores a nós é cuidar delas, é cuidar e desejar o bem, para que elas sejam prósperas, é cuidar de sua saúde física e espiritual, a integridade física, é tirar os olhos de nós mesmos e dar prioridade ao outro, beneficiar o outro, dar a preferência para o outro. Talvez uma visão gráfica e clara é quando você está no ônibus ou no metrô e aquilo começa a lotar, e o homem ou o jovem gentilmente se levanta e dá assento a uma senhora, ou dá assento a uma gestante. Ambos têm valor diante de Deus, mas é uma atitude de generosidade e de considerar o outro maior que ele. E então vem uma ilustração. A partir do versículo 5, o que nós temos aqui é uma ilustração de humildade que Paulo vai contar aos filipenses. Mas a grande questão é que essa ilustração que Paulo vai dar, nada mais é que a maior declaração cristológica que nós temos na Bíblia. A intenção de Paulo era dar um exemplo, mas ele acabou registrando uma declaração teológica tão profunda e tão avassaladora, que hoje em dia existem milhares e milhares de livros só sobre isso. Mas a ideia de Paulo era dar um exemplo. Olha só o que diz, a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Parêntese. Ontem nós tivemos reunião, encontro dos casais aqui, e nós aprendemos que o padrão de casamento não é aquele avô que foi um bom marido, não foi aquela avó que foi uma boa esposa, mas é Cristo e a igreja. Esse é o exemplo de matrimônio. E novamente Paulo vem com o exemplo de Cristo para nos ensinar humildade. Fecha parêntese. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo está nos exortando a imitarmos o nosso mestre, imitarmos a sua humildade e imitarmos esse exemplo. Irmãos, Jesus era um ser divino, ele era o próprio Deus, e quando ele se esvazia, ele não se esvazia de sua divindade. Ele não deixa de ser Deus enquanto ele esteve aqui na terra. Ele não deixa para trás os seus atributos. Não, de forma alguma. Ele se esvazia de sua glória. Antes de sua encarnação, ele vivia em glória, em majestade. É disso que ele se esvazia. A versão ARA, revista e atualizada, diz: subsistindo em forma de Deus. Antes da encarnação, Jesus vivia na forma de Deus, no jeitão de Deus, com as características, a aparência, o formato de Deus. Então ele considerou que essa forma, como Deus se apresentava, essa forma não deveria ser, ele não deveria se apegar a isso. E então ele abre mão, ele se esvazia do formato de Deus. Como eu estou querendo frisar bastante, ele não deixou de ser Deus. Ele se esvazia da sua glória, da sua majestade, do seu brilho, do seu esplendor, da sua autoridade e das suas riquezas. E ele se faz pobre, se faz humilde, quase que miserável. Irmãos, Jesus não teve onde nascer. Ele não teve onde nascer, um bebê que não tinha onde ser colocado. Esse era o autor da vida, sem posses alguma. O autor da vida, o criador do universo, o criador de mundos, estrelas, galáxias, planetas, agora veio a habitar em carne, e habitou como um bebê numa manjedoura. O Deus do universo, com poder suficiente para criar infinitos universos, veio habitar entre nós como um bebê numa manjedoura. Enquanto ele balbuciava naquele bercinho de palha, ele ainda regia o universo. O próprio Deus se fez uma única célula no ventre de Maria. Como imaginar tamanho poder num espaço tão pequeno? Foi disso que ele se esvaziou, de toda a sua glória, para um bebê, para um servo, um homem comum, um pobre. Ele então cresce e se torna um homem obediente, um servo sofredor, que foi obediente até o mais elevado nível, a ponto da sua obediência o levar à morte, e morte de cruz. Morte de cruz. A morte mais horrível, a morte mais terrível, a mais humilhante e dolorosa. Alguém já disse acertadamente que quem morria a morte de cruz, morria 1000 vezes. Tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha aflição. Morte dolorosa, maldita, ultrajante, vergonhosa. Se Deus permitir, na Páscoa nós teremos uma EBD especial sobre a crucificação, a história da crucificação, o processo da crucificação e todos os aspectos médicos que havia no procedimento e o que o condenado sofria. É algo muito impactante que eu desde já anuncio para que os irmãos não percam. Irmãos, Cristo se humilhou nesse nível. Nós não temos noção disso. O Deus do universo se humilhou nesse nível, dessa forma. Não deveríamos nós, criaturas pequenas, não nos humilharmos também? Não deveríamos nós sermos obedientes
como Cristo foi até a morte. Como nós podemos querer desejar coisas, vantagens, ambições e planos, e quase que muitas vezes arrumar confusão e brigas por causa dos nossos próprios desejos, quando o nosso Mestre deixou a sua glória para habitar na forma de um bebê, um homem humilde. Isso deve nos motivar a nos esforçarmos a desenvolver a nossa fé, seguir em unidade, em humildade e também em solidariedade em relação aos nossos irmãos. E o resultado dessa obra maravilhosa que Cristo realizou está nos versículos 9 em diante, que diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, provavelmente essas palavras aqui compunha um hino de louvor. E é muito interessante, nós não sabemos se foi Paulo quem compôs esse hino, se já era um hino já conhecido e Paulo o adaptou, ou não houve adaptação nenhuma. Mas notem a profundidade do que a igreja primitiva cantava. A igreja primitiva cantava sobre a humilhação de Cristo, a exaltação de Cristo. É por isso que de vez em quando eu pego no pé da equipe de louvor, né? Não só daqui, mas por todos os lugares onde eu passei. Nós precisamos cantar sobre a glória de Cristo, a majestade de Cristo. É muito bom cantar sobre nós. Quero subir, quero descer, quero tocar, quero ver. Isso é bom, é legal, mas a prioridade precisa ser mostrar e apresentar e louvar as grandezas do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda adoração. E nós temos aqui um exemplo de que a igreja não cantava apenas os salmos, mas eles também compunham cânticos espirituais, eles compunham hinos, e isso é fantástico, é um exemplo maravilhoso. E a recompensa de Jesus Cristo, por conta de toda essa humilhação, é a exaltação. O resultado disso foi que Deus o exaltou à mais alta posição no universo. E hoje Ele está sentado no trono de glória, e não há nada acima dele. E um dia, diz o versículo 10, que todo joelho irá se dobrar na presença dele. Hoje, nós como igreja, nos dobramos e adoramos voluntariamente. E no dia que Ele voltar em glória, nós nos prostraremos felizes, voluntariamente. Mas vai acontecer que os seus inimigos também irão se prostrar. Mas não de forma voluntária, mas rendidos e derrotados. Homens, anjos e demônios irão se prostrar diante de Jesus e irão reconhecer a vitória do Cordeiro na sua volta. E todo nome não será nada diante do nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Todos irão declarar, homens, anjos e demônios, crentes e inimigos, irão declarar que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor, Ele é divino, o nome que está sobre todo nome por toda a eternidade. Irmãos, o que fazer diante desse exemplo? Quem somos nós diante desse exemplo? Ele é com certeza o maior exemplo de humildade, maior do que o exemplo de qualquer professor poliglota, inteligente e culto que eu possa conhecer. É o exemplo maior do que qualquer profeta, apóstolo ou mestre. Diante desse exemplo, do próprio Filho de Deus que se esvazia da sua glória, como que eu posso nutrir arrogância no meu próprio coração?
Como que eu posso procurar vanglória nos meus planos e nas minhas ambições? Como eu posso buscar os meus próprios interesses? Não podemos, irmãos. Nós precisamos caminhar em unidade, em humildade, porque o Senhor Jesus se esvaziou para que nós tenhamos essa capacidade de caminharmos juntos. Como haver arrogância? Não cabe arrogância, não cabe soberba, vanglória, jactância diante desse exemplo e diante da morte de Jesus Cristo. Se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se submeteu, quem somos nós para acharmos que somos alguma coisa nesse mundo? O exemplo de Cristo deve nos motivar a viver uma vida de unidade e humildade. Igreja de Avaré, caminhemos em união. Igreja de Avaré, em nome de Jesus, concordem uns com os outros. Deixemos as picuinhas, deixemos as intrigas, as briguinhas bobas, e possamos juntos caminhar para o mesmo alvo, que é a glória de Cristo, com unidade e humildade, tranquilos, considerando os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. Que o próprio Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso. O que dizer diante de tamanha majestade? O que dizer diante de tamanho exemplo? Queremos te louvar, Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus exaltado. O Senhor se humilhou, se esvaziou da sua glória. O Senhor veio habitar entre nós como um bebê, como um jovem pobre, como um adulto pobre, e nos deixou um exemplo maravilhoso. Santo Espírito, nos capacite a vivermos em unidade, nos esvazie da nossa arrogância, nos esvazie da nossa soberba, da nossa jactância. Retire de nós, Santo Espírito, toda a vanglória, para que toda a glória seja dada ao Senhor. Abençoe os meus irmãos, abençoe a Igreja Presbiteriana de Avaré e todas as demais igrejas dessa cidade que verdadeiramente se reúnem para adorar o teu nome. Que sejam igrejas santas, com membros santos que adoram e te buscam em adoração, em espírito e em verdade. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém.